Boa noite, irmãos da IGV. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nesse domingo de Santa Ceia, onde a gente vai estar ceando. E o que eu quero falar hoje para vocês é que é um privilégio, né, estar aqui com os irmãos, podendo trazer uma palavra, né, mais uma vez. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí bem, visualizar bem e escutar, né? Porque às vezes a conexão dá uma caída aqui, mas eu acredito que a gente vai conseguir passar, né, o que nós preparamos para a igreja hoje. Amém? Vamos começar orando nesse momento. Acredito que é um momento que nós precisamos de oração. Precisamos buscar Deus em oração, precisamos orar uns pelos outros. Vamos orar nesse momento, amém? Senhor, nós pedimos, Pai, nesse domingo, Deus, pela Tua proteção divina, Pai. Pedimos para que cada irmão, Pai, que está ouvindo nós na sua casa, aí, Senhor, junto com a sua família, Pai, nós pedimos, Deus, que eles venham, Deus, receber algo dos céus hoje, Pai. Nós cremos que o Teu poder, Deus, Ele opera em nós. O Evangelho é o poder de Deus e hoje, quando nós falarmos a respeito do Evangelho, Pai, eu acredito que essas pessoas elas vão ser totalmente transformadas, totalmente tocadas, totalmente, Pai, restituídas. Se você puder, nesse momento, orar pela sua família, orar pelas pessoas próximas, né, da sua casa, dos seus amigos. Se você puder orar por proteção nesse momento, para que o Senhor venha proteger a gente em momentos de crise, em momentos onde o mundo está vivendo doença. A palavra diz que Jesus ensinou a orar: venha a nós o teu reino e seja feita a vontade do Senhor. Por isso hoje que você possa orar: Deus, venha o seu reino sobre a minha casa, venha o seu reino sobre a minha família, venha o seu reino, Pai, venha o seu reino. Nós cremos no seu reino, nós cremos que a resposta de todas as coisas está no Senhor Jesus. Ore por isso nesse momento, você junto com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, nós cremos no teu poder, cremos na tua palavra, cremos que o Senhor vai falar hoje conosco, cremos que o teu Espírito está habitando em nós, Pai. Por mais que nós não estamos presencialmente unidos, nós cremos, Pai, que o teu poder está operando sobre nós nesses dias. Por isso que nessa noite, Pai, os meus irmãos venham ser cheios de vida, cheios do poder do Senhor, cheios, Pai, de convicção daquilo que Cristo fez na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É por isso que oramos. Amém. Amém, irmãos? Antes de tudo, eu queria que você preparasse, né, a ceia, preparasse o cálice, o pão aí na sua casa, junto com a sua família, né? Porque hoje nós vamos estar ceando como igreja, unidos, né? No mesmo propósito, no mesmo corpo. Então que você hoje possa estar separando os elementos da ceia, né? Se você não tem um suco de uva aí na sua casa, substitua por outra coisa, né? Nós gostamos de manter o suco de uva porque é uma simbologia que Cristo deixou. Mas se você não tem o suco de uva, não deixe de ceiar, né? Pegue algo para substituir. Se você não tem o pão, pegue uma bolacha aí, né? Algo que represente também. Mas que a gente possa fazer isso de forma digna, né? Relembrando do Senhor, relembrando do sacrifício dele. Então, no final da palavra, nós vamos estar orando, né? Orando e ceando juntos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 12, versículo 8. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, acho que todos, né, já devem saber.
Então, lá no Antigo Testamento, Gênesis 12, versículo 8, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você já pode pegar ela, que nós vamos estar lendo esse capítulo, tá bom, irmãos? Então, sem mais delongas, vamos ler o que a palavra está falando aqui. A palavra diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Abraão, no versículo 10, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar ali, porquanto era grande a fome da terra. Esse é o versículo que eu quero trazer hoje, falando da vida de Abraão, né? Abraão tinha acabado ali de ouvir de Deus que ele ia ser pai de uma grande multidão, né? Pai de uma grande nação. Abraão tinha acabado de receber uma promessa do Senhor, e foi ali no versículo 12 que ele ouviu aquele versículo que nós tanto conhecemos: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Então Abraão tinha acabado de receber essa promessa de Deus, Abraão tinha acabado de receber essa palavra, e olha que coisa interessante, né? Depois que ele recebe a palavra de Deus, Deus fala: sai da sua terra e da terra de seu pai, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele tem uma missão agora de sair da terra dele e ir para outro lugar. E aqui a Bíblia fala no versículo 8 que ele, passando, né, pelo monte ali no oriente de Betel, ele se estabelece. Ele arma suas tendas entre a terra de Betel e a terra de Ai, né? E a primeira coisa que nós vamos falar aqui hoje é sobre esse estabelecimento que Abraão teve nessas duas terras, tá? Primeira coisa, Betel tem um significado, tá? Betel, ela significa casa de Deus. Toda vez que você vê a palavra Bet na Bíblia, ela significa casa, né? Então, Bet é casa e El é Deus. Então, Betel é a casa de Deus, né? Assim como Betânia, você vê também, assim como Betsaida. Então, muitas palavras na Bíblia com Bet significa casa de algo, né? Então, no caso aqui, Betel significa a casa de Deus, certo? E Ai significa lugar de ruínas, né? Então, olha onde Abraão foi estabelecer o seu ministério. Ele estabeleceu o seu ministério entre a casa de Deus e um lugar de ruínas. O que isso significa? Isso representa muito a nossa vida, porque a nossa vida, ela é justamente isso. É uma vida onde você edifica uma casa de Deus, mas também vive um mundo que está em ruínas. Betel, ela representa a igreja nos dias de hoje. Porém, Ai significa um mundo caído, um mundo em ruínas. Então, nós temos que visualizar aqui hoje essa palavra fazendo uma reflexão para a nossa vida. É uma vida onde você tem que viver uma vida de igreja, mas ao mesmo tempo você vive uma vida secular quando você vai para o seu trabalho, quando você convive com outras pessoas, da sua família, dos seus amigos, né? E muitas das vezes você enxerga o que na vida das pessoas que você está convivendo, na vida de pessoas do trabalho, na vida de pessoas próximas de você, você enxerga ruínas, né? E Deus, ele te colocou justamente nesse meio termo. No meio termo onde você está na igreja, mas você também vive num mundo caído. Por isso que Jesus, ele, quando ora ali pelos discípulos, ele fala: Pai, eu não peço que você os tire desse mundo, mas sim que você livre eles de todo o mal. Por quê? Porque essa oração que nós temos que fazer. O mal está aí fora.
o mal ele está, vamos dizer assim, à mercê de qualquer um. Então você pode experimentar um dia mau, e Jesus falou que nós devíamos estar preparados para o dia mau, né? Paulo, quando ele escreve sobre a armadura de Deus, ele fala que nós devemos nos revestir da armadura para que nós possamos resistir o dia mau. Então nós vivemos um mundo onde tem dias maus. Por quê? Porque é um mundo em ruínas. Assim como a cidade de Ai, depois da guerra, ficou em ruínas. Então nós vivemos um mundo de ruínas. Se você olhar para o mundo agora, é um mundo cheio de medo, um mundo cheio de dúvidas, um mundo cheio de depressão, um mundo onde as pessoas não sabem como vai ser o seu amanhã, onde não tem paz para viver dentro do seu próprio lar, onde toda essa história de pandemia traz muita insegurança no meio das famílias, no meio de cada indivíduo, né, nesse mundo. Em compensação, nós também estamos vivendo em Betel, que é a casa de Deus. Betel é um lugar, né, onde Deus estabeleceu para Abraão ficar ali também, onde ele montou as suas tendas. Então ele fala que ele estabeleceu a sua tenda entre esses dois lugares. Enquanto Ai significa um mundo caído, um mundo em ruínas, Betel ela significa o quê? A primeira coisa que Betel significa é a representação do nome, é a casa de Deus. E o que é a casa de Deus nos dias de hoje? A casa de Deus é representado por algo que Paulo fala lá em 1 Timóteo 3,14. O que Paulo fala sobre a casa de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14? Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver você em breve. Paulo está escrevendo para Timóteo. Para que, se eu tardar, fique ciente de como você deve proceder, como você deve, né, se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo deixa de uma forma muito clara, sem dúvida alguma, o que é Betel nos dias de hoje. Betel é a igreja de Deus, porque a casa de Deus hoje somos nós como igreja. É em nós que Deus habita. Onde 2 ou 3 estiverem ali, Deus fez habitação ali naquele lugar. Deus está ali naquele lugar. Então, Betel nos dias de hoje significa a igreja. Olha, quando você vive em meio ao mundo caído, é necessário que você também viva num contexto de igreja. Por quê? Porque a igreja é a verdadeira representação da casa do Senhor. E a casa do Senhor é um lugar de morada. É um lugar onde Deus mora, mas entenda, é um lugar onde Deus também te chamou para morar. Abraão, ele arma suas tendas ali naquele lugar. Abraão, ele pega toda a sua família, todos os seus pertences, sai de um lugar onde era um lugar que ele sempre achou talvez que iria ficar, queria morrer lá, e vem estabelecer a casa dele em Betel. Da mesma forma, hoje, o cristão ele estabelece a vida dele em meio à comunidade dos santos, em meio à igreja do Senhor. Quando eu falo de igreja, irmãos, entenda, eu não estou falando de um prédio, eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando da reunião dos santos, eu estou falando da vida em comunidade, eu estou falando do corpo de Cristo, onde você, quando estabelece as suas tendas nesse lugar, você encontra morada. E o lugar de morada é um lugar de descanso. Abraão não estava de passagem, Abraão literalmente ali ele estabeleceu as suas tendas. Ele não dormiu uma noite, né? Ele literalmente estabeleceu uma tenda ali. E o que isso fala para nós? Fala sobre você estabelecer um lugar para você se relacionar, um lugar para você ser pastoreado. Você estabelecer uma comunidade onde você pode falar os seus problemas, onde você pode ser ajudado, onde você pode receber oração. Isso fala a respeito de tendas onde você se estabelece.
Acredite, o culto online ele é uma ferramenta muito boa, mas ele é totalmente incompleto na sua vida. Se você acha que você vai ser completo na vida cristã assistindo um culto online, eu já vou te falar agora, isso é um engano terrível. Porque a palavra igreja, que é eclesia, né, ou eclésia, essa palavra ela representa literalmente uma reunião dos santos. Reunião presencial, uma reunião onde tem calor do espírito, onde tem calor de pessoas. Mas nós não conseguimos fazer isso por conta do período de pandemia que nós estamos tendo. Por isso que eu quero te falar sobre onde você está estabelecendo as suas tendas, né? Você está estabelecendo as suas tendas na casa de Deus, num lugar de descanso, né? Você está estabelecendo as suas tendas num lugar onde você tem prazer de estar, ou apenas num lugar onde você é cobrado, ou apenas num lugar onde você bate um cartão. Eu já vi muitos crentes, né, falarem que a igreja parece uma empresa. A igreja, o pastor parece o chefe dos irmãos, mas ele é o mesmo crente que bate cartão. O que é bater cartão? É o mesmo crente que vai de domingo a domingo, dá a sua oferta, a sua contribuição, canta um louvor e na semana me esquece, né? Isso é bater cartão. Você também contribui para uma igreja que se parece uma empresa. Então eu estou te falando aqui onde você está estabelecendo as suas tendas. Aonde você está colocando, né, as suas tendas para que a sua família seja abençoada. Então Abraão escolheu um lugar que era a casa de Deus também, Betel. E ali é um lugar de descanso, não é um lugar de peso, mas é um lugar de descanso. Betel ele também significa um lugar de altar, porque você nota que depois que, ali no versículo 8, que Abraão ele estabelece as suas tendas em Betel, a palavra diz que ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Betel é lugar de estabelecer altares. Betel é um lugar onde existe altares. E que altar é esse? Como você estabelece um altar, né? Um altar ele é estabelecido mediante um sacrifício. Então nós temos que entender que é em Betel que nós enxergamos um sacrifício de um cordeiro. É em Betel que você enxerga o sacrifício de Cristo. Porque Betel fala a respeito de um altar e invocação do nome do Senhor. Porque Betel também é lugar de oração. Então entenda, é em Betel que você enxerga quem Cristo é. É em Betel que você faz um altar para Deus e ali tem um sacrifício, né? Nós hoje não precisamos mais fazer altares, né? Nós não precisamos fazer sacrifícios como no Antigo Testamento. Por quê? Porque o sacrifício já está feito. Ele já está feito na casa de Deus. O altar hoje é o próprio trono do Senhor, né? Então, você precisa entender que quando o Senhor ele vinha sobre o altar consumir o sacrifício, isso representava um Cristo que iria vir. Mas Cristo já veio. E não há mais sacrifício que você possa fazer que seja maior que o dele. Hoje em dia, a igreja que é Betel, ela deve ter um altar, mas não é um altar que muitas vezes a gente vê como um palco onde os ministros sobem para tocar uma música e o pastor tem um palanque, né? Eu costumo chamar aquilo de palco. Eu costumo chamar aquilo, né, de palanque. Não é um altar aquilo. Você entende? Porque o altar hoje somos nós, porque o sacrifício, ele mora em nós. Então, quando a gente fala sobre Betel ser um lugar de altar, é um lugar onde Cristo ele é elevado, onde Cristo ele é invocado, assim como Abraão invocou. Então, a igreja deve ser um lugar onde Cristo é invocado. Não onde muitas vezes igrejas você vê que os demônios são invocados, onde o demônio é o principal foco ali, o ministério de libertação, né? Não onde o dinheiro é invocado, onde você sempre tem que dar para receber. Exerce a sua fé no dinheiro porque você vai receber bens materiais. Não é nada disso, né?
eu vou dizer mais. O altar não é também um lugar onde a própria instituição ela é elevada, né? Vamos construir aqui um altar para nós mesmos, né? Fazer um prédio super bonito, super moderno. E vamos investir todas as nossas forças e dinheiro nisso, porque afinal é nisso que nós, através disso que nós vamos conseguir vidas. Não. Também não é isso. Uma igreja ela constrói um altar com o cordeiro quando ela eleva o nome de Cristo e fala: o Senhor Jesus é o único Salvador. O Senhor Jesus foi aquele que morreu por nós na cruz e Ele tem uma obra na sua vida. O sacrifício dele é elevado e tudo que Jesus fez, ele começa a se tornar visível na sua vida. E isso é uma casa de Deus que estabelece um sacrifício, porque o sacrifício já foi dado. Antigamente o sacrifício precisava ser feito. Hoje, em Betel, o sacrifício já foi feito. Eu vou repetir para você entender. No Antigo Testamento, o sacrifício precisava ser feito em Betel. Nos dias de hoje, na nova aliança, o sacrifício em Betel já foi feito. Ele já foi cumprido. E qual que é o nosso papel hoje em Betel? O nosso papel hoje em Betel é mostrar o sacrifício. Porque depois do sacrifício, Abraão, ele invoca o nome do Senhor. Hoje, como o sacrifício já está feito e você não faz mais, a única coisa que você deve fazer é invocar o nome do Senhor. Como nós invocamos o nome do Senhor? Trazendo à tona. Invocar significa trazer à luz. Não sei se você já viu filmes, né? Até filmes mesmo de sobrenatural, onde muitas vezes tem um bruxo que invoca, né? Você já viu essa palavra. Quando nós falamos vamos invocar algo aqui, é trazer à tona, trazer à luz. Como é que nós invocamos o nome de Deus, né? Muitas vezes você acha que invocar o nome de Deus é fazer uma oração. Senhor, vem aqui nesse lugar. Nós invocamos o seu nome, trazemos... uma forma muito mística. Parece uma coisa muito difícil, né? Onde você tem que fazer um longo período de jejum. Preste atenção. Invocar o nome de Deus é trazer Deus à luz. E como que nós trazemos Deus à luz? Pregando o Evangelho, porque o Evangelho é a luz de Cristo. Quando você fala a palavra de Cristo, você está invocando o nome do Senhor. Vamos recapitular então? Em Betel, nós vemos a casa de Deus. Na casa de Deus, nós encontramos uma morada de descanso. Na casa de Deus, nós encontramos um altar onde o sacrifício já foi feito. E por ele ter sido feito, agora nós invocamos o nome dele. Como nós invocamos? Falando a respeito de Cristo nesses dias. Então Abraão estava ali naquele lugar, e ali no versículo 9 fala: depois seguiu Abraão dali indo sempre para Neguebe. Abraão decide sair de Betel, o lugar da casa de Deus, e ele vai para um lugar chamado Neguebe. Neguebe, ele significa um lugar de seca, um lugar de escassez. Agora eu te pergunto, se Betel é a casa de Deus onde tem suprimento, para que Abraão sai de Betel para ir para Neguebe? E você vê que quando ele está indo em direção a Neguebe, né, ele se depara com a fome. Então entenda, muitas vezes você está vivendo essa vida cristã e por algum motivo você escolhe ir por um caminho que é uma terra seca. Você escolhe se afastar desse projeto que Deus te deu. Você se afasta do propósito dele. E você caminha para Neguebe, que é uma terra de seca, que é uma terra de fome, que é uma terra onde todo mundo está vendo, menos você, mas todo mundo está vendo que é um lugar que não adianta você ir. É um caminho que você está indo para o lado errado. Muitas das vezes, Neguebe na sua vida pode ser um relacionamento. Neguebe na sua vida pode ser uma pessoa que você está se relacionando que todo mundo está vendo que não é o momento.
não é bom, mas você está tentando fazer algo na sua força e isso traz seca para sua vida, isso traz fome para sua vida. Muitas vezes Negueb é um caminho errado nas suas finanças e pode ser até um emprego que você escolheu, que é um emprego que está te tirando de Betel, está te afastando das coisas que Deus tem na casa dele. Muitas vezes Negueb pode ser um sentimento na sua vida de ódio, um sentimento de rancor, um sentimento de angústia que está trazendo sequidão na sua vida, que está trazendo fome. Então Abraão ele decide sair disso e ir para Negueb. E aí, depois de Negueb, a palavra fala assim, que Abraão, aqui no 9, ó, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. No 10 fala, havia fome naquela terra. Então desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Olha onde Abraão foi parar. Depois que ele vai para Negueb, ele deixa Betel, ele escolhe para uma terra de seca, ele passa pela fome naquela terra e o final da vida dele é o Egito. Por quê? Porque ele olha para o Egito e fala, ali vai ter comida para mim. E o Egito, eu quero falar três coisas que representam o Egito nos dias de hoje. O Egito, os irmãos nunca fizeram essa analogia, mas o Egito, a grande parte do Egito na Bíblia representa o mundo. Então, quando nós falamos de Egito, uma das representações e a mais forte é o mundo. Então, o Egito é uma terra de aparência. Por que é uma terra de aparência? Porque quando Abraão chega no Egito, a primeira coisa que eles olham é para Sara. E a Bíblia fala porque a aparência de Sara era boa. Então era uma terra que vivia de aparência. O relacionamento era através de aparência. Muitas das vezes que você deixa Betel, você acaba vivendo uma vida de aparência. Você vive uma vida de status. Você vive uma vida onde é melhor quem tem mais dinheiro. É melhor quem tem mais seguidores na rede social, E o mundo é um mundo que vive de aparência nos dias de hoje. Então, infelizmente, muitos cristãos deixam Betel e escolhem ir pelo caminho do mundo para viverem de aparência, para serem aceitos pelo seu dinheiro, pela sua beleza, pela sua vestimenta, e eles procuram ser aceitos dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes não conseguiram encontrar isso no meio de uma comunidade cristã. Eles queriam uma aceitação no seu ego, mas não encontraram. E aí eles decidiram o quê? Eu vou para o mundo, porque lá no mundo tem pessoas que me querem, Essas pessoas da igreja não querem se relacionar, Aqui eu não acho um namorado, aqui eu não acho uma namorada. Então eu vou buscar no mundo. Abraão acabou no Egito. E o Egito, se você for ler a história, foi no Egito que Abraão passou por muitas dificuldades na sua vida. Por mais que Deus protegeu ele teve que mentir, ele perdeu a esposa dele para o rei, E todas as vezes que você vê que Israel vai para o Egito, é uma coisa que aparentemente é boa, mas o final é morte. O final é escravidão. Porque o Egito também é uma terra de escravidão. O Egito é uma terra de suprimento natural. E é exatamente isso que traz a escravidão. Porque se você quiser escravizar alguém, primeiro você escraviza ela na mente, mostrando que você tem algo para dar para ela que ela quer, que ela precisa. E o Egito foi um lugar onde Abraão falou, aqui não tem comida, então eu vou buscar no Egito, porque ele estava buscando comida natural. Então o Egito é um lugar que aparentemente vai te suprir naturalmente. O Egito é um lugar que aparentemente vai suprir você no seu natural. Que aparentemente vai ter prazeres para a sua vida, mas o final é morte. Porque há caminhos para o homem que parece bom, mas o final são caminhos de morte. E no Egito sempre há morte. No Egito sempre há carne. No Egito sempre há escravidão no final de tudo. Então, Abraão ele para naquele lugar,
né? Ele passa por uma situação onde, resumindo a história, ele tem que sair de lá às pressas, porque o rei não quer mais ele naquela terra, né? E olha que interessante. Em Gênesis 13:1, a palavra fala algo. A palavra fala assim, Gênesis 13, capítulo 13, versículo 1. Depois de tudo isso, tá? Que aconteceu, a palavra diz: saiu, pois, Abraão do Egito para Negueb, ele, sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Negueb até Betel, ao lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora ele tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. E vamos terminar aqui, tá? Olha como termina a história de Abraão. Abraão começa em Betel, decide para um lugar seco que é Negueb, vai para o Egito, né? Porque ele estava com fome e buscou a comida do Egito. Deu muitas coisas erradas na vida dele, mas no final, o propósito de Deus fez com ele? O propósito de Deus levou ele novamente para Betel. O propósito de Deus levou ele novamente para a casa do Senhor. O propósito de Deus, a graça do Senhor falou: Abraão, por mais que você pisou na bola, por mais que você mentiu lá no Egito, por mais que você decidiu trocar a minha casa pela comida do Egito, deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão: o meu propósito na sua vida é maior. E o seu lugar é em Betel. O seu lugar é na casa de Deus. Eu quero dizer isso hoje para você, sabe? Talvez nessa pandemia você está com muitas dúvidas. Talvez nessa pandemia você se sentiu até meio distante, sabe? De Betel. Mas deixa eu dizer uma coisa. O lugar para onde o Senhor está te levando nesses dias é Betel. É a casa dele. É o lugar de suprimento. É o lugar de descanso. É um lugar onde Cristo está exaltado num altar. Onde Cristo está assentado num trono. Esse é Betel. Esse é o seu lugar. O seu lugar é no meio, irmãos, da igreja. É no meio de uma comunidade. Né? Não, entenda, não no meio de uma instituição, mas no meio de uma comunidade de irmãos que amam você. Irmãos que te ajudam, sim, a crescer espiritualmente. Irmãos que te ensinam. Irmãos que te ouvem. Irmãos que precisam de você em diversas partes. Essa é Betel, é a casa de Deus. E é para lá que Deus está levando a gente. Muitas vezes nós escolhemos ir para o Egito, comer a comida do Egito, mas entenda, esse momento que nós estamos agora reunidos aqui na internet, esse momento é o momento que Deus traz nós de volta para Betel. E nós ouvimos uma palavra e a nossa fé é rejuvenescida novamente. Então, nessa noite eu queria te convidar. Eu queria te convidar para estar em Betel novamente. Eu queria te convidar para que você deixasse a comida do Egito, né? Não sei como está a sua vida hoje, mas que você deixe a comida do Egito, mas que você se achegue para Betel hoje. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus para você. A graça do Senhor, o amor do Senhor está levando você de novo hoje, de novo para Betel, de novo para a casa dele. E se você estava pesado, cansado, hoje tem descanso para você aqui, meu irmão. Se você estava oprimido, com medo, com dúvidas, aqui tem paz, aqui tem alegria para você. E deixa eu dizer uma coisa, aqui tem resposta. Aqui tem respostas para suas dúvidas. E toda resposta para sua dúvida está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, né? Vou chamar o pastor Valmir aqui, tá? Mas antes, o pastor Valmir eu vou pedir para ele orar por essa palavra, antes da gente ceiar, tá? Mas foi um prazer estar com vocês aqui. E se você quiser o esboço, pede para o pastor Valmir que depois a gente vai passar para ele, tá bom? Grande abraço para você. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Vamos orar.
Vamos agradecer a Deus por essa palavra, esse aprendizado, em saber que nós somos Betel, a morada de Deus, a igreja do Senhor. Que privilégio! Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por essa mensagem, Pai. Que esta mensagem venha arder no nosso coração todos os dias. Nesses dias, nunca nós necessitamos tanto da Tua palavra, tanto da Tua revelação, de saber que nós somos Betel, casa e morada de Deus. E isso é um privilégio para cada um de nós. Amém, irmãos? E é por ser Betel, por ser casa de Deus, que nós vamos cear em família. A igreja não pode estar em comunhão coletiva no prédio, mas a igreja está aí na sua casa. Você é a igreja junto com a sua família. Nunca foi tão necessário, tão importante os homens, os líderes dos lares, saber que eles pastoreiam a sua igreja. A igreja tem um pastor, sim. O primeiro pastor nosso é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos, às vezes, liderados por alguém que a igreja escolhe, que tem um carisma especial. Mas é importante em saber que você é o pastor da sua igreja, que você é responsável por trazer a graça, a abundante graça, a palavra dentro da sua casa, do seu lar. E hoje, depois dessa mensagem do pastor Vini, nós temos o privilégio de poder tomar a Santa Ceia. O pão, que representa o corpo do Senhor, e o cálice, o suco de uva, que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. E eu queria ler uma passagem aqui que está em Lucas, capítulo 22. A palavra de Deus diz: tomando o pão, o nosso Senhor Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, em favor nosso. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Note que o Senhor, ele dá uma direção aqui. Ele diz que o pão, que representa o seu corpo, é em favor de nós. Que favor é esse? Nós, quando comemos do pão, nós nos apropriamos da vida de Jesus. Nós, pela fé, crendo em Jesus, nós apropriamos da saúde de Jesus. O pão representa isso. Eu como o pão lembrando do corpo do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, e isso é para a minha saúde espiritual, é para a minha saúde do meu corpo, é para a saúde da minha mente, da minha alma. Nós não podemos deixar de tomar a Santa Ceia de outra forma. Da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Quando nós tomamos este cálice, nós estamos tomando das propriedades que o sangue do Senhor Jesus Cristo tem. Lá na cruz do Calvário, o sangue foi derramado. Por quê? Foi derramado em favor de cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos ser curados. Para que nós sejamos totalmente libertos. Libertos do Egito, como o pastor Vini disse. O sangue nos purifica. O sangue nos santifica. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos redime para uma tão grande salvação. Que tremendo é isso, irmãos. Portanto, pegue agora com a sua família o cálice. Eu estou aqui com o meu cálice preparado pela pastora Ira, com o pão que ela preparou. E vamos cear, vamos orar agradecendo. E lembre-se, é em memória do Senhor Jesus Cristo. Não temos que olhar para dentro de nós, olharmos para nós, senão nós vamos enxergar defeito. Mas o Senhor disse: faça isso em memória de mim. Ou seja, quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, eu olho, eu relembro. Em memória é relembrar de Jesus Cristo, é lembrar de Jesus Cristo. E quando eu olho para Jesus Cristo, eu me posiciono.
como filho, como cristão, quando eu olho para Jesus Cristo, eu tenho uma identidade. A minha identidade é ser parecido com Jesus Cristo, é seguir os mandamentos dele. Essa é a nossa identidade. E é assim que nós tomamos do cálice e comemos deste pão. Vamos orar, Senhor Pai. Como é bom saber que o Senhor nos guia. Como é bom saber que a Tua vontade sempre, Senhor, venha prevalecer em nossas vidas. Como é bom saber, Pai, que este pão representa o Teu corpo. E é um privilégio para nós como família, como igreja, comer deste pão, Senhor. Relembrar do Senhor, é em memória do Senhor que nós vamos comer deste pão, nos alimentando da vida do Senhor, da paz do Senhor, da abundante graça do Senhor. E também da mesma forma nós iremos, Senhor, tomar do cálice, Pai. A nova aliança, a abundante graça, é em favor de cada um de nós, Pai, que o Senhor morreu na cruz do Calvário. E nós queremos agradecer pela Tua morte. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus Cristo, por esse sacrifício, porque o Senhor hoje vive, não apenas está nos céus, à destra do Deus Todo-Poderoso, mas habita em nós através do Espírito Santo. Que bom saber, Senhor, que o Teu Espírito, o Deus Espírito Santo, é morada nossa. É assim que nós comemos, protegidos. Nós estamos guardados, Senhor, no Teu refúgio, Senhor. Nós estamos guardados em Ti, Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos e agradecemos por isso, Pai, por pertencer a Ti, por ser igreja, Senhor Jesus Cristo. Amém. Coma e beba do cálice, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana de vitória, porque é garantida pelo Senhor. A palavra de Deus diz que você está nele, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos e Te glorificamos pela semana que virá, pois sabemos que essa semana será vitoriosa, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós tomamos posse, Senhor Jesus Cristo, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós nessa semana. Amém e amém.